o estranho, o bizarro e o inesperado. Sejam bem-vindos à Casa do Sobrenatural. Apaguem as luzes e se acomodem. A história de hoje prova que algumas pessoas buscam uma certeza de que o sobrenatural existe nesse mundo. E algumas delas acabam encontrando essa resposta. A história se inicia em uma casa antiga e singela, em um canto distante dentro de uma grande cidade. Apesar da cidade em si ser grande, o bairro onde esta casa antiga ficava não era muito povoado, comparado com outros pontos. Na casa moravam 5 pessoas: o pai Fábio, a mãe Marta e suas 3 filhas, Marilda, Daniele e Paola. As garotas eram jovens e tinham respectivamente 12, 13 e 15 anos, sendo então Paola a mais velha das filhas. A família havia comprado a casa há menos de um ano. Marta era bem robusta, trabalhava pesado na parte da manhã como faxineira em uma pequena escola, e Fábio, no período da tarde e noite, como segurança. Ambos trabalhavam muito para sustentar a família e pagar as contas. As garotas iam à escola normalmente e brincavam pela casa ao retornar. A casa era maior que qualquer casa que a família tivera antes. O cômodo preferido das meninas era a copa. Elas adoravam correr ao redor da enorme mesa de jantar. Por outro lado, detestavam o corredor para a cozinha, porque a partir dele era possível ver a porta para o sótão, diferente de uma entrada de sótão convencional. A entrada desse consistia em uma porta de madeira comum, como uma porta utilizada para um quarto. As garotas passavam pelo corredor apreensivas de que algo poderia sair de lá. O que não ajudava era o fato de que Fábio, às vezes, esquecia a porta do sótão aberta e com isso ela ficava batendo. Quando isso acontecia, as garotas evitavam passar pelo corredor, porque podiam jurar que estavam sendo observadas por alguma coisa na escuridão do sótão, pela fresta da porta. Em noites com vento forte, a porta do sótão batia de novo e de novo, a noite inteira. Certa noite, Marilda acordou apertada para ir ao banheiro. Nessa noite, a porta do sótão estava batendo repetidamente. O quarto das garotas ficava ao lado do banheiro, então ela se apressou, porém, assim que saiu do quarto, a porta do sótão simplesmente parou de bater. A garota correu para o banheiro, fechou a porta e acendeu a luz. Fez suas necessidades e, quando estava prestes a destrancar a porta, ouviu uma batida vindo do outro lado. A batida aconteceu de novo e de novo. Assustada, a garota gritou bem alto e, na mesma hora, a porta para o sótão voltou a bater mais rápido e com mais força. A porta do banheiro começou a balançar, como se alguém estivesse tentando forçar a fechadura. Foi quando Marilda ouviu diversos passos se aproximando. Eram as suas irmãs na porta, preocupadas. A garota abriu a porta chorando, abraçou as irmãs e logo depois os pais chegaram assustados. A garota explicou o que tinha acontecido e, mesmo sem acreditar no que ela tinha relatado, Fábio pegou a escada,
trancou o sótão e todos voltaram a dormir. Tudo se normalizou desde então. Durante as idas e vindas dos seus pais do trabalho, Marilda, Daniela e Paola ficavam cerca de meia hora sozinhas. Era quando o pai dela saía para trabalhar, enquanto as garotas esperavam que a mãe retornasse. Essa rotina se repetia diariamente, porém, após Marta conseguir uma promoção na escola, as garotas começaram a ficar sozinhas por cerca de 2 horas. Certo dia, as garotas estavam entediadas em casa, esperando pela mãe. Tinham enjoado de todas as brincadeiras, então estavam sentadas na copa, escrevendo ou desenhando, e foi quando ouviram algo metálico caindo. Assustada, Paola seguiu para conferir o som e encontrou uma chave metálica antiga, bem enferrujada, caída no chão do corredor para a cozinha. Foi quando ela ouviu a porta do sótão ranger e se abrir logo acima da sua cabeça, deixando uma fresta para a escuridão do sótão. Não havia porta entre o corredor da cozinha e a copa. Então a garota voltou assustada. As irmãs perceberam a preocupação no olhar dela e ficaram ainda mais nervosas. Percebendo que suas irmãs estavam assustadas com a porta do sótão batendo, Paola, a mais velha, decidiu ir ao corredor com as irmãs e pegou a escada para chegar à porta do sótão. Ela subia degrau por degrau, assustada, quando chegou em frente à porta e a mesma começou a se abrir bem devagar. De forma rápida, Paola fechou a porta com a chave, guardou a chave no bolso e desceu bem rápido. Todas voltaram para a copa, assustadas. Faltava agora meia hora até que a mãe delas retornasse. Para tentar acalmar as irmãs, Paola decidiu que iriam jogar um jogo. O jogo tinha sido ensinado pelas colegas de sala. Foi então até a cozinha, mantendo os olhos no sótão, como de costume, voltando com um copo. Ela pegou uma canetinha da irmã do meio e usou a canetinha para marcar sim e não, lado a lado, na mesa da copa. Colocou o copo virado para baixo entre as duas palavras. Chamou Marilda e Daniele, suas irmãs, e explicou o jogo. O jogo chamava-se Jogo do Copo. Nele, as 3 irmãs teriam que colocar o dedo indicador sobre o copo e fazer perguntas que deveriam ser respondidas com sim ou não. De acordo com o que as amigas de Paola contaram, o copo se moveria sozinho, responderia a pergunta. Além disso, até realizar 5 perguntas, ninguém poderia tirar o dedo de cima do copo. As irmãs mais novas estavam assustadas, mas se animaram, afinal era só um jogo. Então decidiram participar. Paola colocou seu dedo sobre o copo primeiro, seguida por Daniele e por fim a mais nova, Marilda. Paola quis assustar suas irmãs e disse que se alguém tirasse o dedo do copo antes de fazer as 3 perguntas, o homem do sótão viria buscá-las. Nessa hora, elas ouviram um barulho alto vindo do sótão. As irmãs mais novas se assustaram, mas não tiraram o dedo do copo. Vendo que as irmãs estavam preocupadas, Paola decidiu começar o jogo para tentar distraí-las do barulho. Após alguns instantes, a mais velha fez a primeira pergunta:
Tem alguém além de nós aqui na casa? O copo ficou parado na mesa, porém, subitamente, começou a se mover até a palavra sim. Marilda e Daniele ficaram assustadas e começaram a olhar em volta. Não tinha nada fora do comum na copa. Paola seguiu para a segunda pergunta. Você é quem está batendo a porta do sótão? Novamente o copo ficou parado por alguns instantes e se moveu, mais uma vez, para o sim. Os olhos das irmãs mais novas já estavam ficando marejados quando Paola soltou uma risada. Ela explicou para as irmãs que era ela quem estava mexendo o copo, o que acalmou a todas. Explicou que o sobrenatural não existia e o que estava balançando a porta do corredor era o vento. Foi quando, subitamente, o copo voltou para a área inicial e quase que os dedos das garotas saíram de cima do copo. Paola se assustou e perguntou qual das irmãs havia empurrado o copo. Mas ambas negaram terem mexido. As três voltaram a ficar assustadas. Queriam terminar o jogo, porém, tinham medo de acontecer alguma coisa se tirassem o dedo do copo. Quando a mais nova perguntou: podemos tirar o dedo do copo? Rapidamente, o copo se mexeu para o não. Marilda começou a chorar muito. Paola a acalmou, dizendo que só faltavam 2 perguntas. Daniele perguntou: por que você está fazendo isso? Foi quando ouviram um estouro no corredor. A porta do sótão se abriu, rangendo, e a lâmpada do corredor queimou. A irmã mais velha se apressou para pegar a chave do sótão sobre a mesa. Porém, a chave foi arremessada para o breu do corredor. A respiração das garotas se acelerou. Sentiam que algo aconteceria se tirassem o dedo do copo. A porta do sótão começou a bater mais rápido. Paola, assustada, perguntou se o que quer que fosse podia deixá-las em paz. O copo foi rapidamente para o não. As irmãs estavam em choque e queriam tirar os dedos do copo. Paola iria fazer uma nova pergunta, porém as irmãs mais novas tiraram os dedos de cima do copo. A porta parou de bater no mesmo instante. Tudo ficou em silêncio. Quando Marilda estava prestes a falar alguma coisa, o copo foi arremessado na direção delas, que desviaram por um triz. Ele se chocou com tudo contra a parede, e estilhaços de vidro se espalharam para todos os lados. De repente, os quadros da casa começaram a balançar e cair. As cadeiras foram arrastadas e caíram no chão. A mesa foi virada com força. Elas se apressaram para a porta da sala, mas a porta bateu e não abria de jeito nenhum. Checaram as portas dos quartos e banheiro, sem sucesso. A mais nova começou a chorar. Só faltava checar uma porta, a porta da cozinha, que ficava depois do corredor, agora completamente escuro. Paola checou o relógio e faltavam 5 minutos para a mãe delas retornar. Então ela se abaixou em um canto e abraçou suas irmãs. Foi quando viu uma caneta voar de uma só vez na direção dela, se prendendo à parede e cortando levemente a lateral da sua orelha. Ouviram a porta do sótão abrir, em meio aos rangidos mais uma vez.
viram algo metálico ser empurrado para a divisa entre a copa e o corredor escuro. Era a chave do sótão. Daniele se dispôs a pegar a chave. Paola não permitiu. Após alguns instantes, a chave foi puxada novamente para o breu do corredor. A lâmpada da copa começou a piscar e elas não conseguiam enxergar nada no corredor. Se chegassem à porta da cozinha, poderiam acessar o quintal, porém a porta poderia estar travada também. A irmã mais velha pensava nas possibilidades de novo e de novo. Suas irmãs fecharam os olhos. Conseguiam ouvir passos pesados vindos do corredor escuro, e o som estava se aproximando delas cada vez mais perto. Foi quando a lâmpada da copa estourou e as garotas gritaram. Paola abraçou as irmãs com ainda mais força. Os passos continuaram, por fim, entrando na copa, prosseguindo em direção das garotas. Foi quando ouviram a maçaneta da porta da sala logo atrás delas. Sua mãe estava perguntando por elas. Paola gritou o mais alto que pôde. Os sons de passos pararam momentaneamente, retornando mais rápidos e pesados em direção das garotas. A mãe estava tentando forçar a porta. As garotas estavam de olhos fechados e escutaram os passos parando na frente delas. Foi quando ouviram a porta sendo derrubada e elas abriram os olhos, viram a mãe entrando de uma só vez. Ela estava preocupada e abraçou as filhas, levando-as para a sala que estava iluminada. Estranhou a copa em completo breu. As filhas explicaram o que tinha acontecido e a mãe das garotas ligou para Fábio, que voltou correndo para casa. Perceberam as lâmpadas estouradas, o copo quebrado e a caneta presa à parede. Eles acreditaram nas filhas. Passaram alguns meses na casa de amigos e, eventualmente, a família vendeu a casa. Mudaram-se para mais próximo do centro da cidade, entretanto, não conseguiram encontrar a chave do sótão. Dizem que até hoje, no meio da noite, é possível ouvir passos e batidas vindo do sótão da casa. Já era quase meia-noite. Pedro e seu amigo Felipe já tinham todos os materiais necessários para realizar o jogo. Os dois jovens tinham por volta de 15 anos e estavam sozinhos na casa de Pedro, já que seus pais estavam trabalhando ainda nesse horário. Uma semana atrás, os dois jovens, que gostavam muito de coisas relacionadas ao paranormal, estavam pesquisando na internet relatos de pessoas que realizaram brincadeiras, como o jogo do copo, tabuleiro Ouija, dentre outros. Porém, tinha um relato que chamou bastante a atenção dos dois jovens. Não tinha um nome como os outros, apenas o horário de meia-noite. Nesse relato, era necessário apagar todas as luzes do local, escrever seu nome completo em um pedaço de papel e logo depois colocar uma gota de sangue nele. Colocar o papel debaixo de uma porta fechada e bater várias vezes na porta. Após isso, a pessoa deveria, com uma vela acesa, abrir a porta e em seguida apagar a vela, ficando na completa escuridão, e fechar a porta. Nesse momento, uma entidade estaria presente no local e a pessoa teria que sobreviver até as 3h33 da manhã. Os dois garotos
não acreditaram que isso poderia funcionar e decidiram fazer o jogo para provar que isso era apenas uma brincadeira. Pedro e Filipe estavam batendo na porta do quarto dos pais de Pedro. Eles já tinham seguido todas as instruções. Todos os cômodos da casa estavam em completa escuridão e os dois estavam com muito medo, mas prosseguiram. Eles apagaram as velas e fecharam a porta. Logo em seguida, eles acenderam as velas. Essa era a maneira de não ser pego pela entidade e, em hipótese alguma, eles poderiam deixar suas velas apagarem. Enquanto estavam segurando as velas, sentiram algo estranho, como se alguém estivesse logo atrás deles, porém, não havia nada. E rapidamente, os dois jovens abriram a porta e começaram a andar pela casa. A casa de Pedro era um pouco grande e tinha 2 andares. Na parte de baixo se localizava a sala, cozinha, copa e um pequeno armazém. Já no segundo andar estavam os quartos de Pedro, de seus pais e um quarto para visitas, além, é claro, de um banheiro. Pedro estava no primeiro andar segurando sua vela e caminhando pela completa escuridão, e nada ainda tinha acontecido. Ele estava começando a achar que isso era apenas uma história criada por alguém, mas no fundo ele estava começando a mudar de ideia. Pela segunda vez sua vela quase apagou, o que era muito estranho, já que todas as janelas e portas da casa estavam fechadas. Além disso, Pedro viu que parecia um vulto escuro pelo canto de seus olhos. A figura estava parada e olhando diretamente para ele, no canto da sala. As luzes da casa não funcionavam mais. Foi quando ele ouviu o grito de seu amigo Pedro. Rapidamente subiu para o segundo andar para ver o que aconteceu. Pedro estava completamente desesperado e na sua frente estava um ser alto e esguio. Ele era completamente pálido e parecia um cadáver. Usava um manto preto e sujo. A criatura apontou seu dedo retorcido para o garoto e no mesmo instante a vela se apagou. A criatura começou a correr em sua direção. Pedro começou a gritar por ajuda e correu enquanto tentava acender a vela a qualquer custo. Pedro podia ouvir os passos pesados perseguindo ele. Finalmente, chegou até a porta de entrada da casa, mas ao tentar abri-la, não conseguiu. Parecia que tinha algo segurando a porta pelo outro lado. Sua única alternativa agora era acender a vela e sobreviver até as 3h33. Ele ouvia passos logo atrás dele e sussurros estranhos. Pedro tremia e chorava, enquanto riscava os fósforos que estavam com ele, mas sempre eles se apagavam inexplicavelmente. Ao pegar mais um fósforo, ele ouviu uma voz rouca logo atrás, do lado de seu ouvido. O pai de Pedro chegou em sua casa. Aparentemente tudo estava calmo. Ele chamou por seu filho e também por Filipe, porém não obteve respostas. Começou a procurar por eles até que finalmente encontrou Pedro dentro do pequeno armazém. O garoto estava desmaiado no canto. Preocupado, o pai de Pedro levou seu filho para o hospital. O garoto se recuperou após alguns dias, porém ele ainda
tem pesadelos do que ele viu dentro da casa. Seu amigo Felipe não foi encontrado na casa. Após uma investigação, as únicas coisas que encontraram foi uma vela apagada no banheiro do segundo andar, além de um pequeno bilhete escrito com sangue, dizendo em letras retorcidas: "Não olhe para trás". Deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos e se inscrevam no canal. E até uma próxima história na Casa do Sobrenatural.